Quando as coisas ao teu redor começarem a não fazer mais nenhum sentido, quando tudo que você faz parece que não prospera e você não tem prazer mais em toda esta vivência que você está tendo, é nesse momento que Deus começa a te mostrar o propósito de Deus sobre a sua vida. O quanto você é especial para Deus, o quanto Deus está chamando você para a sua tão grande obra. Quando as coisas passarem a não fazer mais sentido, é onde Deus mostra que a sua vida tem um propósito. A Bíblia Sagrada diz no Evangelho de João, no capítulo de número 15, eu vou fazer questão de ler para você que é um escolhido de Deus, que diz assim, a partir do versículo de número 16: vocês não me escolheram, está na palavra, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Glórias ao nome do Senhor. Perceba que a Bíblia Sagrada ela faz questão de dizer que não fomos nós que escolhemos a Deus. Não fomos nós que corremos para os braços do Senhor. É o próprio Deus quem nos escolheu. Então, eu entendo que por mais que você, que é um escolhido de Deus, corra para qualquer lugar, vá para qualquer lugar, ainda assim a Bíblia Sagrada diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Então entenda uma coisa, não foi você quem escolheu a Deus, foi Deus que escolheu você, e com algo específico, porque ele diz, eu escolhi para que vocês vão, mas não é de qualquer forma que vocês vão e deem fruto, a fim de que este fruto permaneça, para que tudo que vocês pedirem em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Então veja que a sua vida tem um propósito específico nas mãos do Senhor. Deus não te chamou para qualquer coisa, Deus te chamou para a sua obra, a fim de que você dê fruto. E a grande questão e a grande pergunta que às vezes nós nos fazemos é: se eu sou um escolhido de Deus, por que eu sofro tanto? Oh, glória! Aleluia! Eis uma grande questão e uma grande incerteza na vida das pessoas, porque elas de fato não conseguem compreender se eu sou chamado. Por que eu estou sofrendo? Se eu estou chamado por Deus, se eu realmente sou um escolhido, aquele que Deus separou para a sua obra, por que eu estou sofrendo? E é justamente isso que faz muitos escolhidos, muitas pessoas que são chamadas por Deus, entrar nessas dúvidas e às vezes se afastam do caminho do Senhor. Porque não conseguem entender o propósito de Deus sobre a sua vida. Entenda uma coisa. Vamos ler o que está escrito no Evangelho de João, capítulo 15. Diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ora, o que não está dando fruto, a Bíblia Sagrada diz que ele corta. Mas o que está dando fruto, ele poda, a fim de que ele dê mais fruto ainda. Então perceba que independente se você é um escolhido ou não, a tesoura passa do mesmo jeito. Então, existe a dor de ser cortado para sempre e a dor de ser podado para que você frutifique mais ainda. Mesmo assim, você sentirá dor. Porque você
está frutificando no nome do Senhor, sendo um exemplo para aqueles que te rodeiam. Ele diz ainda mais: vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém permanecer em mim, será como o ramo que é jogado. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo e é jogado fora e se seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo meu Deus. Escuta isso, você que é um escolhido de Deus. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Quando você, que é um escolhido, dá um bom exemplo, frutifica na presença do Senhor, você pode até ser honrado aqui na terra, mas a Bíblia está dizendo que o meu Pai no céu, Jesus está dizendo, o meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Então a sua vida, ela tem um propósito especial nas mãos do Senhor. Deus não te chamou, Deus não te escolheu para qualquer coisa. Deus te escolheu a fim de que você vá e dê fruto, e que esse fruto permaneça. Por que eu sofro tanto se eu sou um escolhido? Ora, Jesus deixa claro em sua palavra, no capítulo 16 do próprio Evangelho de João, ele diz assim: eu lhes tenho dito tudo isso, para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas de fato. Virá o tempo quando quem tirar a vida pensará estar prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram meu Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isto para que, quando chegar a hora, lembre-se de que eu os avisei. Não disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Quando Jesus subiu ao Pai, Jesus deixou para nós a Bíblia Sagrada, a sua própria palavra, para que nós venhamos desfrutar e aprender dentro da palavra como devemos nos comportar mediante a sociedade e perante ao nosso Deus. Entenda uma coisa. Sabe por que você sofre tanto? Simplesmente porque Deus te escolheu e Ele diz assim: olha, se antes me perseguiram, não perseguirão a vocês também? Se vocês fossem do mundo, o mundo os amaria. Mas como vocês não são do mundo, ele os odeia, porque vocês não são mais deste mundo. E é neste momento que, às vezes, nós não conseguimos compreender por qual motivo estamos sofrendo. Mas a Bíblia é clara: o meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Ou seja, se nós lermos a palavra, se nós entendermos exatamente o que Jesus deixou para nós, nós vamos entender que este sofrimento faz parte do ministério que Deus tem sobre a sua vida. Porque muitos são escolhidos, são chamados, poucos são os escolhidos. Meu amigo,
minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, a sua vida, ela tem um propósito. E o sofrimento fará parte deste propósito que Deus tem sobre a sua vida. Você foi chamado por Deus para dar fruto. Mas não pense que frutificar na obra do Senhor, na presença do Senhor, será fácil. Porque Jesus mesmo dá o exemplo de que quando plantaram trigo, também plantaram o joio e eles cresceram entrelaçados. E os discípulos de Jesus disseram assim: Senhor, quer que nós o arranquemos? Ele falou: não, deixa que cresçam juntos, porque no grande dia haverá separação. Entenda, o adversário jamais vai querer que você frutifique, dê bom exemplo. Então ele vai fazer todo tipo de artimanha para causar dor, sofrimento, a fim de que você desista daquilo que Deus tem sobre a sua vida. Porque o maior propósito dele é te arrancar da presença do Senhor. E o sofrimento, ele vem embasado porque ele quer de fato fazer com que você desista da obra que Deus tem sobre a sua vida. Entenda bem. Você vai sofrer. Você vai chorar. Você vai pensar muitas vezes em desistir. Mas no final de tudo, com as suas próprias palavras, você vai dizer: valeu a pena acreditar. Valeu a pena acreditar no que a minha vida com Deus, ela tem um propósito específico. Eu fui escolhido e por isso o escolhido, ele sofre. Porque ele não sofre só por ele mesmo, ele sofre também em ver as outras pessoas que estão passando por momentos que elas não conseguem sair daquela situação. Um escolhido também sofre. Então entenda uma coisa: quando as coisas não fizerem mais sentido para você, quando você ter a percepção de que você não está tendo mais prazer nas coisas que você está fazendo, é porque Deus está te chamando para algo maior e melhor. Quando você deitar na cama, pensar no que você fez e não ver nenhum prazer mais nisso, é Deus falando contigo: chega mais perto de mim, busca mais a minha presença, conversa mais comigo, porque eu vou te mostrar os propósitos e as promessas que eu tenho para você. Eu tenho a certeza que Deus te colocou nesse vídeo para ouvir essas palavras. Eu tenho a certeza que o Senhor tem um chamado muito grande na sua vida. E às vezes você não consegue enxergar por causa da dor, por causa do sofrimento, por causa de muitas coisas, mas saiba de uma coisa: Deus te chamou. Escolhido, a sua vida tem propósito nas mãos de Deus. Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe a sua caminhada em nome de Jesus. Chegou até aqui? Se não é inscrito, se inscreva, compartilhe, comente, deixa o like para o YouTube nos ajudar a estar divulgando mais esse vídeo para outras pessoas. E até a próxima, se Deus quiser. Amém.